Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast AMD, uma sigla que significa Aprovado no Mestrado em Direito. Nosso objetivo aqui com esse podcast é apresentar para quem tem interesse em fazer o mestrado dicas, sugestões e alguns caminhos que vão facilitar a vida de quem pretende fazer mestrado. E além disso, um outro objetivo que nós temos aqui é falar sobre mestrado em Direito e explicar um pouco mais sobre como que funciona, o que o mestrado pode trazer de positivo, e é justamente esse o tema da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre 5 experiências que o mestrado em Direito pode lhe proporcionar. A ideia dessa aula é apresentar de uma forma didática algumas das experiências que você terá quando você ingressar no seu mestrado em Direito. Porém, antes da gente avançar para o conteúdo desse vídeo, eu quero fazer um aviso bem rápido. No dia em que esta aula está sendo lançada, eu estou abrindo a minha turma de orientação para mestrado em Direito. Caso você tenha interesse, eu sugiro que você clique no link que vai estar na descrição desse vídeo para que você possa acessar as aulas que eu disponibilizei e que tratam justamente sobre mestrado em Direito e principalmente sobre como elaborar um projeto de pesquisa competitivo, um projeto de pesquisa de impacto. Caso você não saiba, todas as seleções de mestrado em Direito pedem dos seus candidatos a apresentação de um projeto de pesquisa. E a minha ideia com essas aulas que eu estou disponibilizando de forma gratuita é justamente mostrar para você como que você pode iniciar a construção do seu projeto de pesquisa, sabendo exatamente como que você deve, por exemplo, selecionar um bom tema de pesquisa. Essas aulas elas vão ficar disponibilizadas até o dia 23 de abril, se encerra agora domingo. Então, se você tem interesse, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo para você dar uma olhada nessas aulas. Eu devo dizer também que ao final dessas aulas eu explico um pouco melhor sobre como que vai funcionar a turma de orientação que eu estou abrindo neste momento. Dito isso, podemos passar para o conteúdo da nossa aula. Dado este aviso, podemos avançar para o nosso conteúdo. A primeira coisa que eu quero falar para você é que quem faz mestrado em Direito tem a oportunidade de apresentar vários trabalhos acadêmicos. É algo muito comum de quem segue na carreira acadêmica fazer apresentação de trabalhos, seja apresentação de artigos que você esteja produzindo, seja compondo bancas de avaliação. É muito comum quem faz mestrado, quem tem o título de mestre, quem é doutor, é muito comum participar desses eventos, é muito comum ser convidado para participar de eventos de apresentação de trabalhos acadêmicos. Isso é muito interessante porque possibilita que você possa discutir ideias e rever conceitos importantes que você adotou ao longo da sua pesquisa. E outra experiência que isso proporciona é a possibilidade de que você pode fazer apresentações de trabalho dentro do Brasil, mas também fora do país. E aí, eu, por exemplo, já tive a oportunidade de fazer uma apresentação na Alemanha. A apresentação do meu trabalho foi em um portunhol, né? Era num grupo de pesquisa de estudos latino-americano e você podia fazer a apresentação tanto em português, quanto em inglês, quanto em espanhol ou alemão. Mas na época, como eu não estava me sentindo muito seguro para falar em inglês e eu também não queria fazer uma apresentação exclusivamente em português, eu fiz uma apresentação aí meio em portunhol. Foi uma experiência bastante interessante. Por mais que eu tenha ficado ansioso e por mais que não tenha saído exatamente como eu imaginei, foi muito interessante ter a oportunidade de viajar para fora do Brasil para falar sobre Brasil. É uma oportunidade que realmente, quando você está na carreira acadêmica, se torna muito comum e que eu acho difícil de ocorrer em outras áreas do direito, quando nós falamos exclusivamente de advocacia, por exemplo. Outra coisa muito interessante, além da experiência de apresentar os trabalhos acadêmicos, é porque na medida que você vai fazendo isso, aumenta sobre você uma percepção acerca da sua autoridade. Na medida que você é convidado para participar de eventos, na medida que você é convidado para fazer a apresentação de trabalhos que você desenvolveu, cria-se sobre você uma percepção de autoridade, uma percepção de que você, em relação a um assunto determinado, é alguém que não só compreende, mas, sobretudo, alguém que está produzindo novas ideias, alguém que está
produzindo e proporcionando novas formas de pensar os problemas, novas formas de pensar questões jurídicas dentro do nosso país. Então, eu realmente considero essa experiência de fazer apresentação de trabalhos acadêmicos algo muito importante e algo muito interessante e que é proporcionado de uma maneira relativamente fácil para quem faz mestrado em Direito. Uma outra experiência que fazer mestrado em Direito proporciona é construir uma rede qualificada de conexões, construir uma rede qualificada de pessoas que você conhece. Em outras palavras, a gente chama isso de networking, né? O que eu quero dizer aqui é que quando você faz mestrado em Direito, doutorado, você vai conhecer muita gente boa, muita gente qualificada. Você vai conhecer professores do mundo todo. Por exemplo, durante o meu mestrado e doutorado, eu tive a oportunidade de conhecer professores da Inglaterra, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, do Canadá, da África. Poxa vida, isso é muito legal. Isso é legal porque isso expande os seus horizontes e isso possibilita que você enxergar o mundo na dimensão que ele realmente possui, que tende a ser muitas vezes para além daquela experiência que nós temos dentro do lugar onde nós fizemos a graduação em Direito. Além disso, uma outra coisa que é muito legal, que é muito interessante, que particularmente eu acho muito bom em relação à realização de mestrado em Direito, é que seus colegas, essas pessoas que estão fazendo mestrado com você, é natural que elas se tornem seus amigos. É natural que elas se tornem pessoas conhecidas, pessoas com as quais você guarda um carinho especial. E aí o interessante é que está todo mundo ali no mestrado preocupado em montar um problema de pesquisa, pensar um problema de pesquisa, construir um trabalho acadêmico. Ou seja, está todo mundo no mestrado pensando o Brasil, pensando o poder judiciário brasileiro. Então, são pessoas que geralmente têm muito a acrescentar na sua formação pessoal. E, diferente da graduação, onde você vai ter aquele colega que está ali no curso, mas que não queria estar, ou aquele outro colega que acha o curso legal, mas não vai muito atrás. Quando nós falamos de mestrado em Direito, muitas vezes as pessoas que estão ali, elas estão ali porque realmente querem. Elas optaram por fazer esse estudo mais aprofundado. Elas optaram por ir para um outro nível de compreensão e de entendimento acerca do direito, acerca do assunto em que ela está pesquisando. E ter contato com essas pessoas é muito transformador, porque você, além de conhecer muita gente boa, muita gente do bem, você também tem a oportunidade de entender e de ver o mundo sob outras perspectivas que tendem a somar a sua. E para finalizar, uma outra coisa que essa experiência de construir essa rede possibilita é que um caminho natural de quem faz mestrado é se tornar professor. E o legal é que você se torna colega de outros professores. É basicamente o ponto que eu acabei de mencionar, só que colocado na posição de professor. Você passa a conhecer uma rede de professores, uma rede de pessoas que possuem um conhecimento jurídico para além daquele que é o conhecimento comum. E isso é muito interessante. Imagina que você é um advogado e que você quer ter uma opinião sobre um tema específico que não é da sua área de atuação. É muito legal você ter uma rede de professores na qual você pode confiar e pedir uma segunda opinião. É muito legal você saber e conhecer outras pessoas do mundo jurídico, do lugar onde você mora, da cidade onde você mora, do estado onde você mora, porque o aumento dessas conexões naturalmente tende a colocar você em lugares que talvez você não conseguisse acessar, ou pelo menos você fosse ter bastante dificuldade de acessar se você tivesse apenas uma graduação em Direito. Então eu realmente penso que construir essa rede qualificada de conexões é uma coisa que o mestrado faz e faz de uma forma natural. Quero deixar bem claro que o que eu estou colocando aqui não é do ponto de vista do interesse, tá? O que eu estou colocando aqui é realmente do ponto de vista natural. É natural que você converse, que você interage, que você faça amizades com outras pessoas. E o legal é que nesse caso, o ambiente ele lhe proporciona conhecer pessoas que tendem a ser pessoas, no mínimo, curiosas, no mínimo, diferentes. Uma outra coisa que eu preciso dizer é que fazer mestrado em Direito tende a lhe colocar em várias situações
onde você vai ter que lidar com ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa, é importante eu lhe dar esse aviso, tá? Eu não estou falando isso para que você, sei lá, de algum modo desista da ideia de fazer mestrado. Mas eu considero que é muito importante, na medida que eu estiver falando, apresentar para as pessoas que querem fazer mestrado a efetiva realidade que ocorre no contexto do mestrado. E aí, é muito comum que a gente tenha que lidar com ansiedade. Por quê? Porque a seleção de mestrado por si só já é um negócio bastante difícil. Então, você ter que gerenciar suas emoções é algo que vai ser necessário para você. Se você já se considera uma pessoa que precisa tomar um cuidado um pouco maior com este ponto, vale a pena você ficar atento aqui em relação ao mestrado em Direito. Porque muitas vezes a gente vai ter que se expor. A gente vai ter que se expor na frente de colegas, a gente vai ter que se expor na frente de professores, a gente vai ter que fazer apresentações onde nós seremos o alvo de julgamento. Então, é algo que realmente impulsiona você a ter que lidar com ansiedade. Eu lembro como se fosse hoje, de forma muito clara, a primeira seleção de mestrado que eu fiz, a primeira prova oral que eu fiz. Eu me tremia mais do que, sei lá, imagina uma coisa que você treme bastante. Pois é, eu tava me tremendo mais do que isso aí. E aí, como eu disse, né, é muito comum a gente ter que se expor, porque mesmo dentro da seleção de mestrado, mesmo dentro do programa de mestrado onde você vai ingressar, você vai ter que fazer apresentação de seminários, você vai ter que lidar com o professor, você vai ter que lidar com os colegas. Isso realmente é algo que tende a ser um gatilho para ativar a sua ansiedade. E aí, se expor publicamente em relação às suas ideias, em relação aos seus textos, é algo que você precisará lidar com isso, tá? Principalmente porque, como eu mencionei, um caminho natural de quem faz mestrado é se tornar professor. E uma das coisas que os professores precisam aprender a lidar é com a exposição, porque toda aula tende a ser, em maior ou menor grau, algum tipo de exposição, algum tipo de contato com o outro. Mas o que eu quero registrar também é que ter que fazer isso de forma profissional, ter que fazer isso de forma constante, é algo que vai fazer você lidar com esse tipo de problema. É algo que muitas vezes ajuda você a lidar com esse tipo de ansiedade. A Patrícia, por exemplo, uma amiga minha que hoje faz doutorado em Direito, ela me contou que ela antes tinha tanta dificuldade, tinha tanto medo, era tão ansiosa e não gostava de pensar nem na ideia de fazer uma prova oral. E hoje ela dá aula, ela se expõe publicamente, o que mostra como o mestrado pode ajudar ela em relação a isso. E é importante dizer que dentro dos programas de mestrado em Direito, geralmente há disciplinas específicas para lidar com público, para lidar com sala de aula, e muitas vezes você aprende nessas disciplinas algumas técnicas, algumas coisas que você pode aplicar e que vão melhorar essa relação com a ansiedade de se expor publicamente. Uma outra experiência que o mestrado tende a proporcionar é a expansão de horizontes. E quando eu coloco expansão de horizontes, eu quero que você me interprete tanto do ponto de vista literal, quanto do ponto de vista mais subjetivo. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz uma seleção de mestrado em Direito, muitas vezes você tem muitas convicções. Convicções sobre como o mundo deve funcionar, convicções sobre o direito, convicções sobre si mesmo. E uma das coisas que fazer mestrado proporciona é justamente uma revisão dessas convicções. Na medida que você vai ter que escrever trabalho acadêmico, na medida que você vai ter que expor as suas ideias, você naturalmente passa por um processo de revisão das suas próprias ideias. E isso tende a aumentar o seu olhar. Isso tende a ampliar seus pontos de vista. E aí eu estou falando do ponto de vista subjetivo, mas do ponto de vista mais objetivo, de fato, também possibilita a sua expansão de horizontes do ponto de vista mais literal. Por exemplo, no meu caso, quando fiz meu mestrado, eu saí da minha cidade natal
e fui para outra cidade, para outro estado, e isso foi muito legal, isso foi muito bom, porque eu pude conhecer outras pessoas, eu pude conhecer outros pontos de vista e efetivamente morei fora por um período de tempo, o que foi muito enriquecedor para mim. E aí, como eu já mencionei antes, além de você ter a possibilidade de se mudar, de fazer o mestrado fora do Brasil ou em outro estado, você também vai entrar em contato com outras pessoas, com outros professores, com outras ideias, com outras formas de enxergar o mundo. Você vai ter contato com outras leituras e isso certamente vai lhe ajudar a expandir seus horizontes, o que eu indico bastante, tá? Eu realmente aprendi muito no mestrado e muito do que eu aprendi se deu em contato com outros colegas, em contato com outras formas de ver e entender os problemas do mundo. Aí aqui eu quero fazer uma observação com relação a essa questão de você expandir horizontes, né? Eu quero lembrar você que você não precisa fazer mestrado necessariamente no Brasil. Você pode fazer mestrado em outros lugares, em outras partes do mundo. Você pode fazer mestrado, você pode fazer doutorado sem pagar nada. O que eu posso lhe dizer é que tende a ser mais fácil você ingressar num programa de mestrado brasileiro, se preparar e construir uma estadia de pesquisa fora posteriormente. Existem várias instituições no Brasil e no mundo que financiam alunos a fazer pesquisa fora do país. E aí eu quero mostrar para você aqui algumas dessas instituições. Por exemplo, na Alemanha nós temos o DAAD, que financia muitas pesquisas de brasileiros em direito lá na Alemanha. É uma instituição bem reconhecida, é uma instituição que levou muitos brasileiros para a Alemanha. E aí você pode se perguntar, mas por que eles financiam brasileiros? Primeiro, porque eles têm recurso para isso, né? Eles investem em educação e eles entendem a importância de uma visão cosmopolita. Eles entendem a importância de trazer pessoas do mundo todo para lá, para que elas possam não só aprender com eles, mas sobretudo compartilhar compreensões de mundo. Além disso, na medida que ela financia pesquisas de ponta, pesquisas de qualidade, ela também está trazendo para si um renome, ela também está trazendo para si, ela também está se colocando do ponto de vista internacional como uma instituição séria e que financia boas pesquisas. Além da Alemanha, nós temos também a Fulbright. A Fulbright ela é mais ligada aos Estados Unidos. Ela financia pesquisas e estudos nos Estados Unidos. Vale muito a pena você entrar ou no site do DAAD ou no site da Fulbright e dar uma olhada lá. Em ambos os sites você vai encontrar páginas em inglês e dá para você pegar muita informação aí. E além dessas duas instituições, eu quero registrar também aqui a CAPES, que é uma instituição brasileira que também financia muitos alunos a fazerem pesquisa no exterior. As bolsas que essas instituições oferecem, elas muitas vezes dão auxílio para quem tem família, para quem tem filho, para quem tem esposa, e elas pagam um valor de bolsa mensal na moeda do país onde você se encontra. Às vezes dá auxílio para comprar computador, auxílio para pagar as passagens aéreas. É algo bem interessante e que vale a pena dar uma olhada se você pensa em estudar fora do Brasil por um determinado período de tempo. Dito isso, podemos passar para a última experiência que o mestrado em Direito lhe proporciona. Ser professor, ser professora. É natural que muita gente que queira fazer mestrado, queira fazer para se tornar professor. Eu, por exemplo, o que me levou inicialmente a pensar em fazer mestrado foi justamente a vontade de me tornar professor. Há outros meios para você se tornar professor caso você queira, mas certamente é por meio do mestrado o caminho mais fácil. É por meio do mestrado o caminho pelo qual você aumenta significativamente as suas chances de se tornar um professor na área do direito. E ser professor é uma experiência bastante interessante, porque lhe possibilita estar em muito contato com muitos alunos, lhe possibilita conhecer muitas pessoas diferentes. E só em estar em contato com alunos e professores, isso por si só já é muito bom. Seja porque você pode, de algum modo, utilizar isso como uma energia para outras áreas profissionais,
Imagina, por exemplo, que você é advogado e quer aumentar a quantidade de pessoas que lhe conhecem. Um caminho para fazer isso é, certamente, se tornando professor. Mas, além disso, você tem a possibilidade efetiva de auxiliar, de contribuir, de fazer parte da formação de outras pessoas. Eu, por exemplo, eu considero essa experiência uma experiência que faz com que a docência para mim seja uma das carreiras mais bonitas que eu observo. Tanto que é uma carreira que existe aí desde sempre, né? Ser professor, ter a possibilidade de ser o tutor de um aluno, de poder ajudar, auxiliar, contribuir a formação de um aluno ou aluna, a lidar com um problema específico ou simplesmente a lidar com a sua disciplina, a disciplina que você vai lecionar. Essa experiência, pelo menos, eu acho ela muito gratificante e eu acho que ela por si só já seria motivo para escolher essa profissão. Mas, além disso, você vai aprender bastante sobre direito, né? E você, além disso, tem a possibilidade de ser um formador de opinião. Você vai ter a possibilidade de ser alguém que ensina direito. E olha, o processo de ensinar, o processo de passar para o outro o conhecimento que você adquiriu, realmente lhe dá uma visão diferente sobre não só o direito, mas como pensar o direito, como estudar o direito. E para finalizar, né, não poderia deixar de mencionar isso é muito importante para muitas pessoas, também aumenta a sua percepção de valor. Muitas vezes, quando você se apresenta como professor na área do direito, as pessoas que não conhecem tendem a olhar você como alguém que tem um valor diferenciado, como alguém que tem um conhecimento jurídico diferenciado. E isso é muito importante profissionalmente. Isso é muito útil profissionalmente. Então, eu queria destacar aqui pelo menos esses 5 pontos em relação à experiência de ser professor, mas efetivamente, no meu caso, ser professor é uma experiência muito gratificante simplesmente porque eu considero a docência uma das carreiras mais bonitas, se não a mais bonita que nós temos e que nós desenvolvemos. E aí, eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Meu objetivo com essa aula era muito mais mostrar para você alguns caminhos, algumas experiências que o mestrado pode lhe proporcionar. Eu agradeço a sua atenção. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de conteúdo, deixa nos comentários desse vídeo ou me manda uma pergunta especificamente. Pode ser tanto pelo Instagram, que vai estar sendo mostrado aí na tela, como pode ser por aqui pelos comentários. E eu te aguardo na próxima aula. Um forte abraço e tchau!